a aula de vocês. No mesmo dia eu coloco. Hoje à noite, quando eu entro, enquanto eu coloco enquanto eu dou aula, eu vou baixando o vídeo, tudo direitinho, para ir finalizando e não ficar devendo isso para vocês. Vamos lá, então. Bom, capital psicológico na empresa, no trabalho. É a gente tentar, o profissional na área de gestão de pessoas, né, ele compreender quais são as fortalezas, as debilidades, né, ou seja, a capacidade, a força de aplicação de trabalho, né, até mesmo porque quando traz uma tarefa, quando traz um desafio, quando traz um processo de mudança, ele tem que saber o que aquela equipe dá conta de produzir. E, além disso, não é só as pessoas, são todos os procedimentos dentro do capital psicológico que é capaz de contribuir para que as pessoas desenvolvam um trabalho. Eu estava com um gestor, ontem até, fazendo uma reunião com ele, e ele falando assim que nesse processo de mudança, as pessoas produzindo pouco inicialmente, aí ele começou a fazer a reunião e mostrar tudo que tinha disponível para o ambiente de trabalho. E as pessoas só reclamando, só reclamando, só reclamando. Então, ele conseguiu trazer e ir mostrando toda a força de trabalho, de insumos presente, né? E eu falei assim, parabéns, você foi muito corajoso, para não deixar se levar pelo discurso do grupo. Mas ele desenvolveu ótimas estratégias primeiro, que foi ouvir, né? E foi aproveitando da própria fala deles, porque estava difícil, né? O que eles acreditavam no modelo mental. E ele foi mostrando. É um estudo da aplicação das forças psicológicas positivamente orientadas, que podem ser medidas e desenvolvidas de maneira eficaz para incrementar o desempenho do trabalho. Você sabe o quanto que a sua equipe realmente é capaz de produzir? Você tem conhecimento de tudo que existe na empresa para que essa equipe consiga produzir e trabalhar de maneira eficaz, num ambiente agradável, num clima organizacional que oferece um bom desenvolvimento do trabalho? Compreendendo o estado psicológico do desenvolvimento do indivíduo, que é a característica de ter confiança de si mesmo, né? O meu colaborador, ele sabe, ele acredita que ele pode fazer, ele sabe desenvolver as tarefas. Ah, Léo, mas o meu colaborador ele não confia nele. Peraí, você tem que compreender qual que é o conceito de confiança aí. Se ele, por muito tempo, executou a tarefa e a tarefa não mudou, e ele executou completamente bem a tarefa, a questão não é confiança em fazer a tarefa. A questão é algo além da tarefa que pode ter dificuldade ele a desenvolver. Ser persistente no cumprimento das metas, fazer atribuições positivas, ou seja, estímulo, né, e mostrar o que vai ser ganhado, né, onde a equipe vai chegar com os resultados que serão operacionalizados, que eles mesmos irão produzir, ser capaz de ultrapassar os contratempos e adversidades. Isso, gente, eu mesmo vou mostrando para a equipe, em pequenas reuniões, como que a gente vai desenvolvendo, né? Se eu deixar a equipe só trabalhar, eu não ter, por exemplo, toda terça-feira, às 16 horas, é o nosso momento de reunião aqui no trabalho, em que a gente vai trazer as dificuldades, vamos trabalhar como superar, ver o que ficou positivo, o que precisa ser melhorado durante a semana. Essa proposta do capital psicológico, e isso é muito papel do líder desenvolver dentro da equipe, né, propõe uma ação integrada, proporcional, de esperança, otimismo, autoeficácia e resiliência. Nós estudamos sobre a resiliência, a autoeficácia, né, a esperança, né, a capacidade de acreditar naquilo que ele está fazendo vai ter o resultado, né? E isso pensando com otimismo. Os dois andam bem próximos, a esperança e o otimismo dentro desse processo.
Criar vínculos do indivíduo dentro da organização é uma das melhores formas de produzir engajamento. Onde a pessoa trabalha que ela não consegue compreender qual a sua função e o trabalho em equipe não é bem desenvolvido, ela não tem vínculo, ela não tem senso de pertencimento no trabalho, isso é um dos fatores que mais vai fazer com que o engajamento e a produção dela caia dentro do ambiente de trabalho. Bom, vamos lá. Esse conceito foi apresentado por Carran em 90, quando reconheceu um fenômeno que ocorria com os trabalhadores que expressavam física, cognitiva e mentalmente e emocionalmente durante a execução do seu trabalho. Mais tarde, o estudo estudado por Schaufeli e Baker, em 2004, começou a diferenciá-lo como burnout, considerando que o engajamento corresponderia a altos índices de energia empregados na realização do trabalho e forte identificação. O burnout na realidade, baixos índices de energia, combinados com a falta de identificação, com a falta daquele otimismo, com a falta daquela esperança que foi colocado lá atrás, né? Vigor, como ser composto de 3 fatores: vigor, dedicação e absorção. Com base nesse modelo teórico, os fatores de engajamento são descritos como vigor, elevado nível de energia e resiliência mental na execução do trabalho, a capacidade de força que ele tem para colocar dentro do trabalho, dedicação, né, a atribuição de significados do próprio indivíduo, a maneira pelo qual, né, ele absorve, não é absorve, a maneira pelo qual ele tem significado, o trabalho tem significado e gera nele uma capacidade de sentir-se estimulado a fazer né, durante o desenvolvimento do seu trabalho. E a absorção, a dificuldade que o indivíduo apresenta de se distanciar completamente do trabalho, pois se sente feliz quando está imerso. Avaliando esses 3 fatores, vigor, dedicação e absorção, é necessário, segundo os principais autores, avaliar até mesmo o índice de burnout, ou seja, né, o quanto que o indivíduo está na sua relação do trabalho e se ele até mesmo apresenta essas características do burnout. Porque sem gente analisando o vigor, dedicação e absorção, é quando o indivíduo não consegue se identificar, se sente extremamente cansado, ele quer se distanciar, ele não quer se dedicar, tá certo? Oi, Reginaldo. Ô, Léo. Oi. Então, deixa eu fazer uma pergunta rapidinho aqui, antes que a gente esqueça. Como que se faz essa avaliação numa empresa, né, num grupo aí? Essa avaliação ela é feita a respeito desse burnout, né? É feita individual? Ela é feita coletivamente? Existe um teste psicológico? Ou é uma conversa? Ou é manifestação do grupo ou da pessoa? Vamos lá. Alguns autores, a maioria vai falar burnout, ou Regis, mas alguns chegam a falar burnout como um modelo francês mesmo. Bom, existem várias estratégias que nós podemos identificar. Essas estratégias podem ser a posteriori, né? Ou a priori. Posteriori ou a priori. A priori é quando eu pego esses indicadores aqui, vigor, dedicação e absorção, por exemplo, e faço uma pesquisa de clínica organizacional em que eu coloco perguntas e essas perguntas estão linkadas a esses significados. Quando ele se sente competente em novos desafios ou nos desafios atuais, se a empresa, em perguntas relacionadas à empresa e relacionadas a ele. A empresa oferece formatos para poder
superar esses desafios. E aí eu vou, de acordo com o que ele vai respondendo, criando índices, para eu entender. Aí eu vou ter uma categoria abaixo, médio e alto. E são várias perguntas que a gente vai desenvolvendo. Tem muitas empresas especializadas nisso que desenvolvem esse material. A dedicação, o quanto que ele se vê como senso de pertencimento, o quanto que ele se identifica, né? O quanto que suga, desejo de estar, enfim. Bom, isso aí é uma pesquisa de clima organizacional focada à saúde mental, para eu conseguir observar qual é a realidade do grupo e montar estratégias. O que está faltando é isso, com a resposta dele. Outra forma, Reginaldo, eu posso ter um indivíduo que não esteja bem e a estrutura e o grupo está bem. Quando isso acontece, esse indivíduo normalmente vai chegar até a gente. A equipe vai falar, entendeu? Ele vai se manifestar e aí vamos ouvir. Quando nós vamos ouvi-lo, eu vou compreender a qualidade, né? A qualidade da minha escuta, do meu saber ouvir, vai trazer para mim formas de compreender o que ele está dizendo. E aí nós vamos fazer uma intervenção. Né? Ou eu vou enviar para o médico, eu vou compreender se o nome é uma fala vocado a falta de otimismo, falta de desejo no trabalho, e ancorado isso a muito medo de ser mandado embora, falta de otimismo, esperança ao futuro, falta no desejo de executar o trabalho, e pode ter também problemas de casa. No trabalho, ele pode verbalizar mais coisas de casa, com medo de falar que a culpa tudo está no trabalho. Às vezes até insatisfação mesmo, né? Isso. E aí, nesse momento... tá. Aí, isso pode ser uma fala, ou pode ser uma fala do grupo. Eu vou andando periodicamente na empresa e vou compreendendo isso. É claro que, à medida que eu vou compreendendo isso, eu não vou deixar a bomba estourar. O ideal é eu compreendendo que o trem está ficando pesado. E vou fazer mecanismos de intervenção. Tá? Mas com cada um, seja individual ou grupal, eu vou ter uma intervenção. Se eu perceber um adoecimento gravíssimo, porque, assim, existe a questão, a gente fala assim, o grupo não está absorvendo bem, a empresa não oferece realmente as condições de trabalho, ou pessoas estão patologicamente doentes. Aí é outra característica de intervenção. Entendeu? Entendi. Eu estou pensando aqui também que numa situação, parece que muito corriqueira em instituições, e às vezes uma pessoa, como um velho ditado, né, uma batata podre no saco. Às vezes uma pessoa que às vezes ela persegue, ela faz competições dentro do ambiente de trabalho, vai adoecendo o grupo. É fácil identificar isso ou não? Pode ser. Como que eu percebo isso? Depende muito do seu olhar clínico. Você fala assim, é fácil. Para você pode ser, para mim pode não ser. Para mim pode ser, para você pode não ser. Uma coisa é a laranja podre e estraga as outras. Outra coisa é a empresa não está bem e joga a responsabilidade em cima de uma pessoa e a pessoa fica carregando isso. E ela fica tida como ruim. Eu estou acompanhando uma paciente que a empresa está adoecendo ela. Pelos procedimentos que ela está colocando. Ela está com muito cargo, muita função, aliás, ao mesmo tempo. Muita função, muita responsabilidade,
Inclusive, ela foi afastada pela psiquiatra e a psiquiatra encaminhou para mim. E o diagnóstico foi burnout. Foi burnout. E aí envolve questões da vida dela, a dificuldade de colocar limite, ela foi aceitando muita coisa por muito tempo, envolve tudo isso, mas envolve uma gestão que não sabe desenvolver. Quando eu fui ouvindo a fala, e é claro que eu estou ouvindo a fala só pelo lado dela, mas aí, essa semana no atendimento dela, ela virou e falou assim, Léo, eu estou muito feliz que eu fui fazer a minha revisão para prorrogar minha licença. O médico da instituição virou para mim e falou assim, aqui, por que você está calado esse tempo todo? Por que você não foi lá na direção? Não é só você que está reclamando, não. O grupo está morrendo por causa desse gestor. Você está com acúmulo de função. E o pior, nem autoridade você tem para tomar decisão. Ele chega e vai tomando autonomia e nem verifica com você, porque você é responsável técnico. Mas, Léo, mas esse caso estava muito claro para ela, né? Que ela estava acumulando muito cargos e que tudo isso estava... Tá claro agora, depois da terapia. Porque antes da terapia, ela achava que a culpa era dela. Porque o gerente gritou com ela, expôs ela no meio de todo mundo, que ela é muito reclamona, que ela só sabe pedir, que a culpa das coisas não tá dando certo é dela, ela é a responsável técnico, ela não dá desenvolvimento a nada. E ela acreditou isso ainda. Foi 3 meses de terapia trabalhando isso. E ela saiu como errada. Agora, é assim, depois de 3 meses, ela livre estou, ela foi compreendendo, peraí, a culpa da empresa não está acontecendo isso, eu cheguei e apontei o problema, eu expliquei o que estava acontecendo, ele falou que não tinha como comprar tal coisa. Quando eu fui ver, não tinha nada a ver com uma questão. É ele que não passou para a direção. É porque aí beira um atrito pessoal, né? Mas percebe que o atrito pessoal, Reginaldo, aparentemente parece com ela, mas tem pessoas, o médico do trabalho lá dentro da empresa vira e fala assim, aqui não é só você que está adoecendo, não, tem outros que estão adoecendo. Essa gestão não está legal, não. Sim. Olha o clima organizacional e o papel do gestor no processo de clima organizacional, que faz perder essa força, esse entusiasmo, esse vigor, esse desejo. Então, se não tiver uma leitura clínica legal, eu não estou lá dentro. Agora, o médico está lá todo dia. Ele vai lá, trabalha 3 horas no dia, 2 horas no dia, ouve os problemas, ele é um médico do trabalho, é uma empresa grande, e toda hora tem reclamação desse setor. Inclusive, o médico virou para ela e falou assim, aqui, deixa eu te falar uma coisa. Quando você voltar, se você quiser, eu vou com você na direção, porque eu tenho mais dados para falar que essa gestão não está legal. Esse gestor, eu tinha dado para ela indicadores que o formato do trabalho que eu pedi para ela, olha só, na clínica eu pedi para ela descrever quem são os liderados, o setor dela, montar quase que um processo hierárquico, para eu entender o que ela está percebendo e o que ela está colocando como responsabilidade dela, e que não é ela. E aí a gente foi entender muito mais coisas agora. É claro que ela trouxe nesse período questões de relação com a mãe, um monte de coisa. Então, uma coisa é o indivíduo, outra coisa é o indivíduo em interação com essa diversidade de condições dentro do ambiente de trabalho. Eu consegui deixar claro, Ney? Sim. Belezinha. Vamos lá. Um conceito entregado de 3 componentes é satisfação no trabalho. Então, eu vou parar e vou dizer qual o nível de satisfação que as pessoas têm nesse ambiente, com a equipe, com os gestores, com o programa, com o seu resultado.
Eu posso ser feliz com o meu resultado e não ser feliz com o ambiente. E aí, se eu tenho muitas pessoas respondendo isso, que o ambiente não dá legal lá no questionário, o score vai lá embaixo. Aí eu tenho que ver que eu tenho que desenvolver uma ação com o ambiente, com o clima, com o grupo. E não é dinâmica, não, pessoal. Assim, não, como alguns gestores não vão fazer uma dinâmica. Não é a dinâmica. A dinâmica é uma ferramenta. Tem muitas coisas, às vezes até no formato, no layout de trabalho pode influenciar na relação. Por isso que existem engenheiros do trabalho. Eu já vi gestores acompanhando em consultoria que quando eles entraram, uma equipe que era totalmente assim, essa equipe é ruim, essa equipe não sei o quê, não sei o quê, e os donos só falando, né? O antigo gestor só sabia trazer isso aí. Aí entrou, esse cara, ele é muito bom. Só que ele saiu agora e montou a empresa dele. Ele foi coordenar a empresa dele, porque ele sabe inglês e espanhol pra caramba. Ele montou uma empresa de inglês e espanhol. Ele morou nos Estados Unidos e tal. Aqui no Brasil, ele montou a empresa dele. Mas antes ele chegou a ser gerente geral de uma equipe grande de call center. Essas grandes empresas aqui que tem em Valadares, de operadoras. Aí tem os supervisores de cada grupo. Ele coordenava tudo. E ele me falava os programas que ele desenvolvia. Ao ponto dos diretores da empresa falarem assim, cara, tem alguma coisa errada com o ano que ele estava. Porque, assim, a rotatividade mudou, o grupo é praticamente o mesmo, e vocês só sabem falar que esse grupo é bom. E antes, atrás, eu só ouvia falar que esse grupo era ruim. Às vezes ele postava stories, ele fazia tipo assim, olha só, gente, o dia da amizade, o amigo anjo. O amigo anjo, você, do tipo, tirava o nome da pessoa, ele passava com a sacolinha, dava os supervisores para passar dentro dos seus grupos, e dentro dos seus grupos passava a sacolinha, cada um ia tirar uma pessoa, ia mandar e deixar um bombom e tal, e não podia fazer que o outro descobrisse. Depois eu via um vídeo dele com história, ele, no meio assim, 300 pessoas. Como que vai ser o nosso dia? Aí eles falavam, vitória, vitória, vitória. É aquele cara que sabe ser showman. Mas o que importa é que os próprios grupos estavam animados, ele acompanhava todos os supervisores nas dificuldades dos supervisores em acompanhar os liderados, ouvia todas as demandas e dava solução de problemas. E, assim, os resultados, a empresa foi crescendo pra caramba. Aí e ele falava assim, Léo, ele falou assim, mas isso, ele falava pra mim assim, isso é a base de muita terapia e que eu não abro mão de, pelo menos, uma latinha de cerveja ao final do dia. Não. Isso mesmo, Pedro, me dá aí, vai dar 9 horas, só a professora vai chegar. Vai rápido trocar de roupa. Me dá o celular. Tá, sim. Tá atrasado. Desculpa, pessoal. Eu ficava, rapaz, toma cuidado para não, né, não gerar dependência. Não, é uma latinha todo dia, beleza. E depois ele falou assim, eu gero resultado por outro. Eu vou gerar resultado para mim. E ele é muito animado mesmo. E tá com a empresa dele hoje de inglês. Ele e a esposa dele são professores de inglês. Então, desenvolver esses vínculos positivos, imagina como que era o ânimo de ir trabalhar antes, o ânimo de ir e como que era trabalhar depois com a equipe que tinha esse modelo de gestão. Então, bem-estar no trabalho, Beth, envolve o comprometimento organizacional afetivo, o quanto que a empresa se... Porque tem empresa que não está agarrada com isso, não. Você tem que produzir, seu lugar aqui é produzir. E já ouvi isso várias vezes. Não desenvolver vínculos. Envolvimento com o trabalho. Ou seja, dar condição dele produzir bem e o quanto que a pessoa está envolvida com o trabalho dele e o quanto que ele é satisfeito com aquilo que ele faz.
Ele se identifica com aquilo que ele faz. O bem-estar está avaliado com o comprometimento afetivo da organização, o quanto que ela vai desenvolver os vínculos, o envolvimento do trabalhador com aquilo que ele faz, em produzir mais, e satisfação, o quanto que ele gosta daquilo que ele faz. Satisfação no trabalho, definido originalmente por Locke, como estado emocional positivo de fazer resultante de um trabalho e experiência de trabalho. Uma forma de pensar na satisfação do trabalho é apresentada pelos autores da seguinte forma: manter estados emocionais positivos de prazer resultantes do convívio com pessoas no ambiente laboral, das oportunidades que a empresa ofertou, retornos vantajosos de forma de promoções, salários e, finalmente, realizar tarefas que venham ao encontro dos profissionais e dos seus trabalhadores. E aí a gente tem algumas definições de áreas dimensionais, né, da satisfação no trabalho. Satisfação com colegas, satisfação com o salário, satisfação com a chefia. Olha só como eu vou subdividindo, Reginaldo, e aí eu posso fazer pesquisas organizacionais que vai mostrando esses níveis de satisfação. Satisfação com a natureza do trabalho, satisfação com as promoções, com a forma como ele é promovido dentro da empresa. Outro campo que pode ser desenvolvido. Olha como é que eu desenvolvo afetividade dentro das organizações. Muitas organizações hoje abrem espaço para espiritualidade. Aqui, uma vez, eu estava dando um treinamento num banco aqui em Valadares, numa instituição financeira, aqui em Valadares, e aí, é porque eles não gostam que falam bancos, são as cooperativas, eles não gostam de falar que são bancos. Eles são cooperativas financeiras. É porque aí torna um negócio diferente. É necessário reconhecer a espiritualidade e que envolve muitos outros aspectos além da religião. É diferente. Você não vai tratar uma doutrina dentro do ambiente de trabalho, mas você vai trabalhar o estímulo à espiritualidade. Nesse banco, aqui no Cicobi Crédito Rio Doce, eu estava dando um treinamento, e aí o treinamento era o dia da espiritualidade. O que é o dia da espiritualidade? Na sexta-feira, todo banco, antes de começar, eles têm meia hora, tá certo, de um momento de oração. Esse momento de oração pode ser desenvolvido por um budista, por um pastor, por um padre, por um presbítero, por um diácono da igreja, tá? Uma pessoa que vai vir trazer uma palavra de entusiasmo, de otimismo, de cuidado com a vida, com a espiritualidade. Ele não vai em nenhum momento falar sobre doutrinas. Ele vai falar sobre qualidade de vida e como a espiritualidade promove a espiritualidade de vida. Depois, todos da instituição fazem uma oração e descem para trabalhar. Toda sexta-feira eles têm esse ritual. Eu não sei se eles têm esse ritual ainda, mas eles tinham há mais ou menos uns 3 anos atrás, de espiritualidade no ambiente do trabalho. Aqui um conceito, só para contribuir, mas eu tô achando que eu coloquei muitos conceitos para vocês, sendo que são coisas simples, né? A organização espiritualizada tem preocupação em auxiliar os seus colaboradores a alcançar o seu potencial pleno. Não é preocupado eu não estou preocupado em te pagar, você chegar aqui e produzir. É uma visão de máquina. É uma visão do mercado de capital. Até o ponto que você não está pronto. É uma visão em que eu separo corpo e mente. Ou seja, o seu corpo tem que estar aqui para trabalhar, para funcionar. Agora, não precisa sua mente, que a sua mente tem que pensar como trabalhar. Mas a mente, ela é um todo. O corpo e a mente é um todo. Então, eu vou trabalhar todos esses aspectos para que a pessoa tenha uma boa condição de vida, ela compreenda a relação que tem, a empresa compreende que o quanto que ela relacionar bem com a família trará resultados positivos. Famílias funcionais, famílias que se envolvem bem, diminuir o índice de alcoolismo, vai trazendo todos esses programas para dentro da empresa, e é claro, gente, quanto maior a empresa for, ela vai pensar nesses propósitos. Ô, Léo,
dimensões de temas que ela vivencia. Ô, Léo. Oi. Você sugere... O que você sugere? Você tem uma sugestão de uma dinâmica de espiritualidade para fazer num grupo? Você lembra de alguma, assim, específica? Mas como assim espiritualidade? Não, dentro desse tema da espiritualidade aí, uma espiritualidade como qualidade de vida dentro da empresa. Ó, eu vou falar duas aqui, simples, duas vivências simples, que não vai falar sobre espiritualidade, mas vai falar sobre qualidade de vida. Sim. Que você pode linkar no momento que você está num momento de espiritualidade, você consegue fazer um link fácil sobre o que você tem feito com a sua vida. E a espiritualidade consegue trazer isso com você. Uma relação íntima com Deus, que vai trazer essa questão do amar o próximo como ti mesmo. Esses princípios, tá certo? Que está relacionado à vida, são princípios éticos. Toda religião vai trazer um princípio ético. É aquilo que a gente foi trabalhando lá nos primeiros períodos. O princípio, ele é universal. Tem uma vivência, Reginaldo, que é o seguinte, talvez até você conheça, e é você... Gente, vamos fazer uma atividade aqui agora, e é bom que eu evito falar a palavra dinâmica, que em algumas pessoas, na maioria, ai meu Deus, tem que sair do lugar. Ai, vem esse pessoal com dinâmicazinha, pelo amor de Deus. Vamos fazer uma atividade que agora é fácil, ninguém vai precisar sair do lugar, vou ficar despreocupado, você não vai ter que pegar agora na mão de ninguém. Aí eles começam a rir assim, olhar. Então tá, alguém aí tem aí no bolso uma nota, pode ser de R$2, de R$50, de R$100. Todo mundo tem alguma nota. Por isso que você fala de R$2. R$50, não. Então tá, tira da sua carteira agora essa nota. Né? Se ela não tiver a nota, pega a pratinha, mas o ideal é nota, tá? Mas pratinha também funciona. Pega a pratinha aí, de R$1. Beleza. Aí você vira e fala assim, olha, coloca na palma da sua mão. Agora você vai pegar esse dinheiro e vai amassar ele todinho. Amassa, não rasga. Você não tá doido. Eles vão dar aquela risadinha. Não diz que só doido que rasga dinheiro? Então, a gente não chegou nesse estado ainda não. Amassa, amassou? Agora você abre. Aí vai abrir o dinheiro. Agora eu vou te convidar a fazer uma coisa. Pega esse dinheiro aí agora e pisa em cima dele. Joga no chão e pisa. Pá, 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 pá. Agora pega nele. Não faça isso com equipe de banco, tá? Equipe de banco valoriza muito o significado do dinheiro. Eles acham humilhação. Não faça isso se você tiver com uma equipe de banco. O valor para ele é muito grande. Ele fala que é desrespeito ao dinheiro. Mas faça isso com uma equipe de professores, no lugar onde você está. E aí, você fala assim, agora pega aí no chão. Você não pisou? Agora abre de novo. Qual que é o valor da sua nota mesmo? Ele vai falar assim, R$10. Agora eu vou te falar assim, o que você fez? Você amassou, pisou? Isso são até aspectos de humilhação, né? Fulano pisou em mim, tal, tal. Agora, a nota perdeu o valor? Eles falaram, não. Continua valendo o valor tal? Sim. Agora, por que você acredita que quando você passa por esse processo, você perdeu o seu valor? Pegou a visão aí, Reg? Sim. Aí a pessoa começa... Olha só. A religiosidade está relacionada à alta imagem que o trabalhador tem a respeito das suas competências. Meu valor, minha competência, minha capacidade, as dificuldades, eu tenho que lutar. Porque, Léo, eu fui convidado para a semana que vem fazer um momento de espiritualidade num banco, numa cooperativa dessas. Ai, meu pai, eu falei de uma que não fala de dinheiro com eles, não faz isso, que eles não vão aceitar fazer isso com dinheiro. Vou te dar outra, então.
essa demanda um pouquinho mais de tempo, que é o seguinte, você pode pegar algum trecho bíblico, tá certo? Que fala sobre não andem ansiosos, preocupados, ou, porque a vez de comer, como é que é em Provérbios? Olhar e olhar os lírios do campo, não, em Mateus. Não semeiam nem plantam e estão belos, estão aí. E o Senhor, nosso Deus, tem alimentado para a nossa alegria. Pronto. Virou até meme depois de vocês. Tá. Aí, a questão do autocuidado da imagem. Você trabalha com eles assim, gente, eu gostaria que vocês parassem e vocês pensassem o seguinte, eu não vou perguntar a idade de vocês aqui, não, mas pensa aí na faixa etária que vocês estão. Pensa aí na idade que vocês estão. Quanto tempo falta para você aposentar? Talvez tenha gente aqui que já aposentou, que mesmo assim continua trabalhando. Pense aí como que você se vê daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, ou seja, na terceira idade. Normalmente, Reginaldo, 70% das pessoas, eu gostaria que você pensasse nos seus sonhos, tudo aquilo que você se vê. E como que você quer isso? Aí você fala assim, normalmente, pessoal, tudo aquilo que a gente quer lá para o futuro... desculpa, você vai falar assim, você vai perceber, Regis, assim, gente, como você se viu? Pede algumas pessoas para relatar. Normalmente, Reginaldo, todo mundo vai falar assim, ó, eu me vi eu fazendo caminhada, cuidando da minha saúde, com os meus netos, e não sei mais o quê, não sei mais o quê. Todo mundo vai falar coisa boa, 70%. Alguns vão fazer, ficar com medo de ficar sozinho, gente. Eu pensei nisso. Tá, beleza. Mas você colhe aí umas 5 falas. Como que ele se vê lá no futuro, daqui a 20, 30 anos? Ele pode, se quiser, você pode fechar o olho e se ver. Pensa aí nos seus sonhos. Qual que é o seu sonho de lá? Aí, beleza. Agora eu te pergunto o seguinte, pessoal. Qual que é a relação do que a gente, com essa mentalização que você fez, pensando no futuro, com o que a gente viu aqui? A mentalização é o seguinte, ninguém aqui pensou que você pode estar lá com um problema de pressão. Ninguém que pensou que você vai estar lá com um problema cardíaco. Ninguém que pensou que vai estar lá com um problema financeiro. Ninguém que pensou nada disso. Todo mundo só imaginou, a maioria de vocês, mas imaginou coisas boas. Ótimo, parabéns. Só que o momento de cuidar da velhice não é lá na velhice. Aí você traz um pouco de dados estatísticos. Na população brasileira, tantos por centos hoje, na terceira idade, tomam alguma medicação. Na população brasileira, tantos por cento chega só até tal idade. E sabe quando é que você trabalha isso? No aqui e agora. No aqui e agora. A minha qualidade da minha terceira idade, da minha velhice, é o aqui e agora. Muitas vezes você está preocupado aí com a sua aposentadoria, ou não andei preocupados, só que, na realidade, você está esquecendo o que é. Você não precisa ter, mas eu vou ter o plano de saúde. O que importa é você ter saúde. Como que você tem cuidado? Você tem vivido só para o trabalho. Você tem vivido só para o trabalho. E você está ansioso mais aí em ganhar o dinheiro. E você não tem olhado para a qualidade dos seus vínculos, dos seus afetos. Você quer ter pessoas ao seu redor? Você tem medo de ficar sozinho? Você tem cultivado as suas relações no momento atual? O Reginaldo vai ser expulso lá. Mas, o Poli, quando mexe com as pessoas, elas ficam extremamente sensibilizadas. Aí que elas vão gostar, que elas vão assim, poxa, como é que tá a qualidade das minhas relações? Você passa o fim de semana todo só trabalhando? Quando é que você chama o seu colega de trabalho? Vem aqui em casa para a gente comer um bolo. Vamos sair, tá na pandemia, não pode fazer aglomeração. Vamos para um lugar, aqui um sítiozinho na cidade. Hoje em dia, aqui em volta, tem muita rocinha.
para você ir lá e passar o dia no sítiozinho? Como é que tem sido com seus filhos? Isso mexe com as pessoas, Reginaldo. Está vendo um aspecto de espiritualidade, bem-estar? Porque espiritualidade não é bem-estar? Sim. Aí quebra o vínculo daquela ideia que eu estou indo lá, que eu estou ouvindo falar da minha religião. A minha religião, entre aspas, a minha, a sua, traz esse conceito de qualidade de vida. Mas a gente está acostumado a ouvir esse conceito de uma forma muito diferente. Sim. E principalmente agora, esses tempos pandêmicos, é um bom tema, né? Falar um pouquinho da qualidade de vida, de valorização, de aproveitamento da vida, né? Isso aí, querido. Se você pega essa segunda que eu falei para você, porque o problema da primeira é amassar o dinheiro. O pessoal de banco não gosta de amassar dinheiro. Eles vão achar um desrespeito com o dinheiro. Eles têm muito... Eles têm... É algo de muito valor para eles. Mais do que o valor do papel ali, dos 50, dos 100 reais. Aquele papel tem um significado muito grande para eles. Sim, então porque não quero fazer isso, não, que vai ser uma ofensa para eles. Sim, porque eles trabalham com metas, né? Para ganhar, né? Isso. E aí sacrificava a minha vida. Enfim, 1 milhão de coisas. É isso aí, Léo. Obrigado, tá? Obrigadão. Nada. Vamos lá, gente. Vamos tentar avançar mais um pouquinho aqui, ó. Que eu quero terminar com vocês hoje essa 4.1 ainda. Hoje não tem grupo para apresentar, a gente vai dar um intervalo daqui a pouquinho. Né? Pode ser daqui uns 10 minutos, a gente dá um intervalo e depois a gente volta para terminar a 4.1. Tá? Então, vai lá. Psicologia organizacional do trabalho e intervenção, formas de intervenções. Né? 4.1, psicologia organizacional. A psicologia organizacional, a gente vai trabalhar com pontos relacionados a nível técnico, estratégico e político. Técnico, estratégico, tático e político. Bom, técnico, psicologia organizacional, eu como profissional, eu tenho que pensar, a minha intervenção está sendo na área técnica? Está sendo na área tática? Ou está na área política? Técnico, nível mais superficial, vai a partir de instrumentos. Por exemplo, deficiência de vendas. Eu vou dar um curso na área de técnica de vendas. Estratégico, nível profissional em que participa a formulação de estratégia. Eu sinto com a companhia, com o nível de gestores, falo assim, olha, como é que a gente vai trabalhar para mudar tal situação, tal vivência dentro do grupo? E um nível político, que envolve discutir, aí já nível mais de diretoria, para pensar em todos os aspectos do grupo. Tchau, pai. Tchau. Bom, filho. Para pensar em todos os aspectos do grupo. Então, técnicos, para eu resolver um problema técnico, aqui foi só voltando para reforçando, né? Tático, para eu pensar em algo específico dentro do grupo, e nível político, envolve as decisões mais amplas, estratégicas, da cultura da empresa, da dimensão, como eu quero desenvolver todo esse processo dentro da empresa. Eu posso atuar dentro da área ambiental, organizacional, grupal ou individual. A área ambiental, a área que está no entorno maior, nas organizações, inseridas dentro dos contextos econômicos. Normalmente, esta é onde eu tenho menos poder de decisão. A área organizacional envolve, né, toda a configuração da organização. A área grupal é a área do grupo específico que eu atuo. E a área individual é o próprio indivíduo, é o sujeito. Eu tenho que pensar que essas 4 dimensões estão atuando o tempo todo dentro da organização. Problemas econômicos, eu posso fazer parte do sindicato, a própria empresa tem o seu sindicato, para negociar algo que vai interferir diretamente dentro da minha empresa. Então, assim como, por exemplo, existe o sindicato dos professores
né, professores da rede privada, em que escolhem os professores, ou os professores se colocam para participar, existe também o sindicato dos estabelecimentos privados educacionais. Então, o sindicato dos estabelecimentos privados educacionais senta com os sindicatos dos professores. Todos dois são dirigidos por representantes. Então, eu tenho pouco poder de influência na área ambiental, mas existe possibilidades de influência. De acordo com o Cavenato, o planejamento de RH, o desenvolver um planejamento, é uma importante ferramenta que vai possibilitando alinhar a gestão de pessoas, ou seja, os grupos, a organização, as políticas internas, principalmente as políticas internas, num caráter conservador e defensivo, voltado para a manutenção que otimize ou analise melhor a inovação. E eu tenho, quando eu estou falando de inovação, é a empresa que atua de maneira antecedente ao problema, para ela propor uma solução, normalmente antes que o problema aconteça. Aí eu perceber o que está acontecendo na empresa, junto os líderes de cada setor, vamos discutir as vivências. E, gente, as empresas que eu vejo que andam bem são aquelas que têm essa capacidade de unir gestores de vários setores, que pensam totalmente diferente, que rola briga. Isso é ótimo, que rola... tensa a reunião, mas vai ser, vamos sair aqui definido. Cada um coloca o seu ponto de gestão diferente. E vamos também, né, colocar e também propor soluções para nós alinharmos. Eu tenho que deixar a empresa ser menos reativa. Reativa no senso de esperar o problema acontecer para solucionar. Para onde o meu mercado está indo? Como que eu tenho que andar para essa tendência de mercado? Etapa 1, eu vou avaliar o quadro de colaboradores, né? Para eu desenvolver estratégias dentro da empresa. O quadro de colaboradores, as características, qual que é o potencial da minha empresa. Prever as necessidades futuras. Depois, na etapa 2, eu tenho essa realidade aqui. Humana, operacional, de máquinas, né? Físicas, financeiras. Etapa 2, né? Prever a necessidade dos colaboradores para atender os objetivos. O mercado está indo aqui, a gente vai precisar de mais investimento em tal área. Temos esse capital? Não tem. Vai buscar recurso? O recurso que vai buscar é financeiro? O recurso que vai buscar, eu já vi empresa assim, o recurso que a gente precisa não é o financeiro a gente tem. A gente não tem gente. Então, a gente vai ter que contratar uma mão de obra altamente qualificada. Tem tempo que eu não fazia recrutamento e seleção. Eu estou fazendo agora uma seleção e uma empresa me chamou, olha, eu preciso de uma mão de obra altamente qualificada. E possivelmente não é em Valadares. Nos ajude. Que é algo um pouco mais sigiloso e tudo mais, inicialmente. Né? O salário é bom. Comparando para Valadares, eu falei, gente, é um desafio, porque o salário é bom. Comparando para Valadares. Agora, como é que você vai convencer uma pessoa que está lá em Belo Horizonte, no eixo BH, que um salário de R$6.000 para ele é bom? Porque ele está acostumado lá, com o potencial dele, a ganhar um salário de 8.000 para cima e ainda vários tickets. Então, assim, é realmente um desafio muito grande. O processo está mais ou menos de sair. Eles falam, Léo, tudo a gente tem, mas falta uma pessoa porque a gente está implantando governança corporativa. É um modelo de gestão diferente, a gente está quebrando tudo. Quando fala quebrando tudo, é padrão de cultura. E a equipe está começando a caminhar, mas a gente não tem um gestor que ele tem que saber conversar sobre tudo, desde a área técnica, que é a área de saúde, a área financeira. Então, saber debater com o médico, saber debater com não sei o quê, saber debater com não sei o quê. Então, assim, Léo, eu tô assim, gente,
Vai ser difícil, mas vamos lá. Então, como é que eu tenho que preparar? E esse pessoa vai chegar e preparar também a equipe para esse processo de mudança que vai acontecer durante uns 3 anos nessa organização. E desenvolver os planos. Contratação, desligamento, treinamento, corrigir e evitar excesso pessoal, corrigir e evitar a falta do pessoal. Campos de atuação nas relações de trabalho. Consideramos que as questões relacionadas aos padrões de gestão e organização do trabalho já foram realizadas na sessão anterior. E assim, agora, a gente vai trabalhar com temas de regulação de conflitos, tá certo? Que vai ser as nossas temáticas. Assuntos organizacionais, benefícios oferecidos, relacionamentos e deveres. Assuntos organizacionais estão relacionados à missão e objetivos globais da organização. Para que essa empresa existe? Qual que é o propósito dela? Os benefícios: horário de trabalho, descanso, refeições, dias de pagamento. Relacionamento: como que é o clima, relação, superiores de cima para baixo, baixo para cima e no mesmo nível hierárquico. As responsabilidades estão todas na mesma tarefa. O desenho organizacional é feito de maneira coerente. Você acha que o conflito é o quê? O conflito é briga, mas a briga acontece por causa de quê? Normalmente está ligado a essas questões aqui. Quando não é bem alinhadas, estruturadas dentro das empresas. Quando você menos pensar, você está trabalhando o quê? Cultura organizacional, condições de higiene. A cultura organizacional é um elemento fundamental para a compreensão da organização, pois traduz uma forma que podemos chamar da personalidade. Ou seja, em cada empresa ela tem a personalidade. Qual que é a sua personalidade? É a sua cultura. É o modo que ela se relaciona com ela mesma, com seus colaboradores, com o seu mercado, com os seus clientes e tudo mais. Entendemos como pressupostos sobre crenças, está relacionado sobre as crenças. Eu gosto muito mais de falar sobre isso aqui, olha. Representação cultural. Que a cultura aquela metáfora do Freud do iceberg. O que nós vemos designado sob cultura, na realidade, é muito pouco relacionado ao que promove essa cultura, o que está por baixo, as histórias. Então, eu compreendi as histórias da organização, como a organização nasceu, quais foram os seus super-heróis, as histórias familiares que estão por trás, os dramas vivenciados. Quando você vê os comportamentos aqui e que você quer tentar compreender por que esses comportamentos, a gente tem, por isso que antes de sair falando qualquer coisa, eu tenho que entender muito por que essa empresa age da forma como ela age. Então, tem muito mais coisa que eu tenho que compreender, ou seja, o iceberg é muito maior do que a ponta do que eu vejo ele em cima. Eu tenho que tomar cuidado com cultura. Que cultura é a personalidade da empresa. Gente, está todo mundo aí? Sim. Vamos parar aqui, deu mais de 9h15, 9h16. Beleza, de volta que horas? 9h30. Ok. Eu acho que vamos conseguir chegar ao propósito. Beleza, até 9h30. Ok, então. Um abraço. Daqui a 9h30 a gente está aqui, gente.
Gente bonita, estou de volta. Oi, pessoal. Gente bonita, estou de volta. Todo mundo aqui, pessoal? 3, né? 3. 3. O que, Wellington? Ué, você e mais 4, né, comigo, né? Correto. O povo tá dando tumé, rapaz. Gente, cadê o povo? Mas vocês estão com muita coisa, né, Wellington? Tá meio complicado, Léo. Tá tudo tumultuado. Nós estamos dependendo aí, igual a Regina falou aí, a psicóloga lá, a Marcela, lá do hospital, já tive lá 2 vezes com ela para preparar o material do estágio. Tá complicado, rapaz. Ó. Mas por que você não envia por e-mail? Pede ela. Já negociando com ela, vamos ver. Tá meio atarefada, a situação lá do hospital tá delicada, tá? Sim. Ela é responsável pela ala do Covid lá e aumentou demais. Ela já teve Covid. Ela comentou com vocês? Não entrei nesse detalhe, não é mesmo? Ela, o marido dela é médico, ela já teve. Bom, o objetivo da aula de hoje é nós terminarmos o 4.1. Se nós terminarmos o 4.1, na semana que vem, que é 2 semanas antes da semana de prova, nós fazemos a sessão 4.2 e 4.3. E aí a gente consegue terminar o conteúdo na semana que vem, uma semana antes da prova. Ok, pessoal? E aí ainda tem que dar o tempo para vocês para fazer o relatório também. Vamos lá. Causas de acidentes no trabalho. Já está finalizando já, ué. Tanto a aula de hoje, para vocês poderem fazer o relatório, quanto o semestre, cara. Com um mês, vocês vão ver que vocês vão estar de férias. Daqui a um mês. Pensa assim, daqui 12 de dezembro, vocês são alunos, né? A turma, de maneira geral, são muito bons alunos, são ótimos alunos, comprometida. Então, vocês não vão ter essa questão de recuperação, nada disso. Então, vocês vão ver que depois de passar a primeira semana de dezembro, é só esperar os resultados. Então, dia 12, vocês já estão liberados. Entendeu? Está acabando. As principais causas de acidente no trabalho são as condições de segurança existentes no ambiente de trabalho e atos inseguros, ou seja, de comportamento de pessoas que não conhecem detalhadamente sobre a sua função. E quando não tem os dois. Quando não tem os dois. Eu mesmo perdi um tio numa empresa que existia em Valadares, não existe mais. O único acidente que levou a óbito nessa empresa em Valadares, que houve outros acidentes, mas levou a óbito, a Santer, ele morreu eletrocutado pelas condições de segurança que existia dentro da empresa. Ele entrou numa cabine para consertar, ligar uma chavinha, só que lá na cabine, ele não sabia, tinha um fio que estava desencapado. E embaixo, o chão estava molhado. Mas de molhar... ele estava com botina? Estava com botina. Mas o chão molhado, a calça já tinha molhado, a calça dele molhou. E até chegar na canela dele. E isso estimulou mais ainda a questão do choque elétrico, porque era um cabo muito grosso, com o contato com a água que o corpo teve. Então, essas condições devem ser avaliadas dentro do ambiente de trabalho. Fora quando a pessoa não sabe o que ela realmente está fazendo, pode condicionar um acidente do trabalho.
Os programas de saúde são baseados em intervenções pontuais, paliativas, e estão relacionados ao sistema de controle da organização, atuando em cima dos efeitos da organização do trabalho, não baseando numa real preocupação de saúde do trabalhador. Esse é um dos grandes problemas dos programas de saúde. Ah, não, tem um acidente tal. Mas não preocupa, na realidade, com um contexto mais amplo. Ah, então vamos lá e consertar aí, ó. Aí não tem mais acidente. Vamos lá, é a água e aqui em cima, tá? Ah, vamos olhar o que está aqui em volta para diminuir os riscos de acidente. Ótimo. Agora, quando eu preocupo assim, não é só aquilo que pode provocar o acidente. Eu vou provocar com um sistema de comunicação interna, extintores, né, luz, iluminação adequada, indicar os riscos existentes dentro das empresas, né, avaliar até que ponto o colaborador já compreendeu os riscos existentes do trabalho dele. Estudos desenvolvidos por Ferreira e Maciel, junto a profissionais de psicologia na área organizacional no Ceará, apresentam uma conclusão inquietante, embora seja apenas um retrato amostral que pode servir para a gente como uma amostra. A preocupação com saúde física mostrou-se prioritária para os psicólogos em detrimento da saúde mental. Então, a maior saúde, a questão é, temos o risco do acidente, tantos dias sem acidente. Tantos os dias sem acidente. Mas e os conflitos? E o clima organizacional? Pensando nisso, a gente vai começar a trabalhar pontos de mudança organizacional. Como nós vimos, isso é uma cultura. Cultura. E se eu tenho uma cultura que não há uma relação de cuidado, de saúde do trabalhador, para uma relação de cuidado, eu vou começar a pensar nisso. Como que eu desenvolvo isso com os gestores, com diretoria? Não é lá com o chão de fábrica, não é com os operários. Para que a mudança aconteça, tem que começar lá em cima. Poucas mudanças são efetivas se não começar de cima. A direção da empresa tem que mostrar que ela precisa mudar nos seus pensamentos. E a gente vai começar a trabalhar sobre qualidade de vida no trabalho. Programas de qualidade total, desenvolvimento organizacional, treinamento, não deve acontecer treinamento só como perceba a dificuldade. Não é no aqui e agora só na necessidade, mas pensando nos problemas que a empresa tende a vivenciar no mercado que ele está inserido. A mudança é algo que deve ser contínuo, porque o mercado está o tempo todo impondo novas mudanças às organizações. Principalmente com as questões das telas, da tecnologia, tudo isso, olha só o que aconteceu conosco aqui agora. Em pouco tempo, por mais que nós estamos reclamando, nós diminuímos o nosso estado de reclamação, aceitamos para doer menos, que foi o que eu vejo é literalmente isso. Porque se eu ficar, aí não gosto, eu já entendi, ó, eu não gosto, beleza. Mas é o que tem para hoje. Do que eu ficar naquela resistência. Eu tenho conversado com alguns alunos, e são poucos, no semestre passado foi muito. Falei assim, cara, a pandemia vai passar. Agora, o que não pode é sua vida parar. Tem um mercado aí esperando por você. Estou falando que vai ser fácil o trabalho. Eu estou falando que o aumento da demanda da psicologia é real, é fato. Não sou eu que estou dizendo. Eu vi uma reportagem que eu falei isso para vocês, eu acho que eu falei, ou foi para outra turma. Aumentou os consultórios psicológicos a demanda em 478%. Foi medido, vocês têm noção, não é 100% não. Vai diminuir? Vai, mas também não vai voltar ao que era antes. Vai continuar alta, a psicologia atua em momentos de crise. O mundo está cada vez mais em crise. E outra, se você não é capaz de lidar com a mudança, como é que você vai trabalhar num contexto de mudança assim que a gente está em constante mudança?
Não para a sua vida. Eu sei que é difícil, envolve outras questões. Mas o máximo que você puder, continua. Um compromisso ético da psicologia organizacional do trabalho em todos os níveis de campo de atuação. As empresas brasileiras possuem anseios utópicos ao cobrarem de resultados imediatos. Isso é uma realidade. O tempo todo pensa no retorno financeiro, sem avaliar a condição, até mesmo se aquela equipe tem condição de devolver isso. As empresas não compreendem o motivo pelo qual os empregados estão descomprometidos, desmotivados, e não vem falta, que a falta de compromisso delas e o comprometimento é apenas consequência de uma cultura que sufoca e não propicia mecanismos. Então, antes de você querer mudar as pessoas, compreenda a cultura da organização, que muitas vezes, a gente já tem vários resultados mostrando isso, é um dos principais fatores para a desmotivação. É importante destacar a importância de um vasto leque de oportunidades no segmento que proporciona aos psicólogos, tendo em vista que esse profissional pode ser o localizador de interesses da empresa, dos empregados, de forma a minimizar ao máximo os ônus da saúde mental e física dos trabalhadores, trabalhando num ambiente isento de hostilidades, tensões psicológicas. Produzem mais e melhor e, consequentemente, irá acarretar melhores resultados na vida das pessoas e das organizações. Uai. Foi. Gente, tá aqui, olha. Conseguimos completar a unidade 4.2. 4.1, perdão. Para a próxima aula, fica psicologia e comportamento organizacional e a sessão 4.3. 2 sessões e uma aula, já que nós não temos grupo mais. E aí a gente termina a nossa aula, nosso conteúdo na semana que vem. Antes disso, de eu passar para o momento do relatório, eu gostaria de saber quem tem dúvida, quem quer perguntar algo. Oi, meu amor. Querem perguntar algo, pessoal? Quer dar um abraço do pai? Bom dia. Dinalca, Reginaldo, Wellington. Isso que eu ia falar. Se eles não mandarem, né, utilizar dinheiro para outra coisa, vai ser pior ainda. Papai já deixou o Todd para você separar. Gente, cadê vocês? Wellington, Reginaldo, Dinalca. Nada a declarar. Nada a declarar é ótimo. Não, alguma pergunta? Não, tranquilo, Léo. Tô acompanhando o raciocínio aí. Então, vamos fazer o seguinte. Então, agora é a hora da produção do relatório. Eu vou ficar aqui em sala com vocês. Tá? Se alguém precisar. Eu tô vendo... Eu fico até assim... Eu gosto da aula com sala vazia, mas eu compreendo que vocês estão num momento cheio de atividades. Eu vou ficar aqui para tirar a dúvida de vocês e vocês podem começar a fazer o relatório, então. Dinalca, pode falar. Oi, professor, estou em reunião da escola com a superintendência com a pedagoga da superintendência, a inspetora da superintendência, tá? Aí eu vou sair aqui, por isso que eu nem participei, não. Com a reunião aqui. Tranquilo, tá joia. Obrigada. Né? Ok. Eu que agradeço. Tchau. Tchau. Então tá ok, então, pessoal. Beleza? Um abraço, Reginaldo, Wellington. Qualquer coisinha eu tô aqui. Beleza, Léo. Valeu, tchau, tchau.
mas realmente essa ação da fundação vai ser um tiro no pé, porque se vai ser parcela única ou vai ser dividido? Mas a pessoa que recebe silagem, que recebe a silagem toda semana, recebe a silagem toda semana, por exemplo, ela vai receber o recurso semanal, ela vai receber, porque tem gente que recebe 10 mil de silagem. Pois é, mas aí se a fundação empresa a silagem começa a entregar o dinheiro, a pessoa não usa o dinheiro para comprar a silagem, usa para outra coisa, vai dar problema. Mas aí é mais uma coisa que a proteção social avaliar, né? Porque ele vai começar a envolver com outras coisas, pode envolver igual quem recebe o ar. Começar a ser vítima de ameaça, fala de droga. Papai, fazer o quê? Fazendo uma aula. Tá. Então, quando tiver reunião, você me chama também. Gente, Lá na casa do Levi e da Isabela. mas eu não vi quem. Essa é as mesinhas que eu comprei. Mesinha. Mas não é mesmo. Tá conversando com seu irmão? Tá acompanhando ele? Toma leitinho frio.